Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, aula de número 41 do nosso nível 1. Vamos então focar aqui na nossa mente, no nosso coração, pineal e chamatrina, e iniciar aquela nossa respiração barra meditação, sugeridos por nós com uma retenção de 17 segundos, 7, caso vocês consigam, caso vocês tenham essa possibilidade. Mas se não conseguirem, façam a retenção pelo maior período possível e realizem todo aquele processo que nós já explicamos em outras palestras, aulas e encontros. Inspire. Encha-se dessa energia maravilhosa que vai adentrar o seu organismo junto do oxigênio, o éter, a quinta essência. Expire. Com força, usando o diafragma e o períneo, colocando para fora tudo aquilo que não serve mais a você. Hoje, em especial, Rancor e Roquidar nos orientam que, ao realizar a respiração, essa inspiração, coloque para dentro, coloque para junto de você outras pessoas que estejam no seu pensamento, outras pessoas que estejam no mesmo ambiente que você, seja você em casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu escritório, na sua escola, na sua repartição, no fórum, na rua, trabalhando em qualquer circunstância ou de férias, na praia, na montanha, na serra, onde você estiver. Coloque junto de você, como que realizando com você esse processo. Pense nessas pessoas e coloquem-nos a realizar a mesma respiração. E vejam, na hora da expiração, quando você comandar a saída de tudo, veja essas pessoas também eliminando tudo aquilo que você vai eliminar a partir de agora. Pense nelas. Pense neles. Coloque para fora gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, junto do gás carbônico. E também junto a ele, mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, ódios, aprisionamentos de toda ordem, limitações morais, limitações de todo tipo. E faça-se a você e faça com que todos esses seres se limpem, sejam desanuviados, eliminando problemas, eliminando rancores, eliminando entraves como ciúmes, apegos e tudo mais. E com Rancor e Roquidar, que já se anteciparam, junto de Druxos, Sucalá, Mina, Kadisha, Vovó Maria Conga, vamos com toda a nossa equipe de protetores, amparadores, mestres, mentores e toda a nossa família estelar. Adonesh, bordo do prato avonal, de onde Anhotakitã e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Almara através do portal Avona Shantar. Essa energia, quando chegar até você, vai banhar você e a todos esses outros seres que você nomeou, plasmou, pensou ou colocou ao seu lado, realizando esse processo.
Do portal Havana Chantar, a energia entregue aos filhos paralíticos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, com destaque para Panther e Jaguar. Comandante Siriana, Astashera. Astar Niolin II, Maria das Estrelas. Manipulam essa energia Aka, a energia Almara, entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam magnânimos, poderosos, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos lá no centro desses círculos e distribuem a todas as pessoas que você pensou e junto a você a atuação de um passe cósmico, de uma cirurgia sideral, de uma intervenção via poções, ervas, cristais. Entrego a energia Almara, a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que atrai a equipe de dragões. Gera uma enorme proteção com o nosso Merkaba de proteção coletivo, em forma de uma redoma dourada que nos abraça e inclui a todos os aqui citados e pensados. Ligados às nossas tronqueiras, nos protegem num raio amplo e restrito. E nós, lá no centro dos círculos concêntricos, montando o nosso Merkaba de proteção local e individual, com nossas imagens, velas e incensos. Assim, juntos, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar a ascensão dos 7 dragões Elohim Kumara, com a energia do cristal orgânico Astrastone e a energia telúrica, até as solas de nossos pés. E todos os seres citados e pensados por você estarão recebendo a mesma energia. Dos pés, essa energia adentra os tornozelos, joelhos e quadris. Do chakra do quadril, ela para no chakra básico, o chakra raiz, o Muladhara. E o Muladhara se liga lá à tríade superior, atrai a energia do Kundalini, que do pé da sua coluna inicia a ascensão como 2 serpentes douradas, chegando até o coração, ligando o motor Taurus, acionando a chamatrina, ascendendo até a sua pineal. Na pineal, uma simbiose quântica com a energia Aka abre sua mente, expande os seus horizontes, amplia as suas possibilidades e estuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Faça com que essa malha toroidal chegue a todos aqueles seres que você imaginou, pensou, plasmou ou co-criou. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Expanda esse amor, luz e gratidão infelível para todos os seres. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Harion, Harion, Harion Kara. Hare Hare, Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Trabalho diferente, trabalho especial, trabalho único. Não sei se tem a ver com a constelação de hoje ou com o momento que a humanidade atravessa, com as fases que estamos pela frente, mas ainda assim, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Hoje, com mais uma constelação, que será iniciada hoje, mas não será finalizada hoje, porque ela tem um pouco mais de assunto, a gente fala, então, da constelação do Cão Maior. Lembra, recentemente a gente falou do Cão Menor, e essa constelação do Cão Maior contém Sírios, aquele império siriano que a gente já fala tanto, há tanto tempo, destacando a importância dele como parte de algo muito único, fundamental, que se deu com a humanidade. Até porque, segundo a própria Pandora cita 3 linhas de influência muito importantes para a nossa genética. Os Anunnakis, através de Enki e Nirinsás, ela própria, com Epimeteu, Atena, Prometeu, e sirianos. Ela os cita.
E a gente vai estudar esses seres um pouquinho aqui hoje, um pouquinho mais na próxima aula. O cão maior está aqui, ó, numa imagem que, se você contar, você vai ver mais de 3 estrelas, mas eu só aloco para vocês algumas aqui, ó, na listagem, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas com nomes na tabela. Mas se você observar na própria imagem, aqui eu tenho Mulipen, que eu não tenho na tabela. As demais que eu tenho aqui embaixo, todas têm, com exceção de Furud. Também não tem na tabela. Apesar de eu já ter visto alguns autores fazerem referência a Furud como sendo a Ludra réptil. É possível, mas eu não posso afirmar isso para vocês ainda. Então, cão maior é a que tem a tal da Sirius A, tão importante para nós. Não à toa ela tem humanos felinos, ou felídeos, entre 8 a 15D. Está aqui, ó. Sirius A, que está a 8,7 anos-luz da Terra. Parece longe, mas em termos astronômicos isso é considerado muito perto. A própria Sirius A tem felinos humanoides. Lembra que os nomes duplos dão sempre preferência a uma característica maior para o primeiro nome e algumas características do segundo. Então, esse primeiro aqui, se você olha para ele, você vê que ele é humano, mas tem traços felinos. Esse segundo aqui, ele é claramente felino, com traços humanoides, entre 9 e 12D. É a mesma Sirius A, tá? E na mesma Sirius A, felinos alados, que é muito raro. Você quase nem encontra imagem de felinos alados. E só tem quase que exclusivamente em Sirius A, entre 8 e 12D. Aí temos Sirius B, que é Mirzan, que aqui ó, nem aparece, ó, mas ela gira próximo de Sirius A, tá? Numa outra imagem mais à frente, você vai poder ver com mais precisão a Sirius B, que também tem humanoides, só que são humanoides aquáticos, e também tem humanos, só que 6D. E Sirius D, que também não aparece aqui na imagem, ela é bem menorzinha, com humanos já reptilianos em 6D. E aí você pode pensar assim, poxa, mas tem A, tem B e não tem D. Eu mesmo já citei para vocês em outros momentos a possibilidade de haver uma Sirius C, mas que eu não contemplo aqui informação na tabela, nem na imagem, mas eu já vi bibliografia que aborda uma Sirius C, mas não é uma unanimidade nem no meio científico, meio acadêmico, nem no meio que estuda isso de forma ainda não científica, tá? Adara, 5D, com reptilianos dracos. Então tá aqui, ó, Adara, bem no finalzinho aqui desse pedaço da constelação. O Ezen, também reptilianos dracos, também 5D. Tem uma grande proximidade entre elas. Citrax, onde temos humanoides 7D, e não é contemplado aqui na imagem. E o Aludra réptil, que eu já falei para vocês que pode ser Furud, segundo alguns autores, onde nós temos humanos dracos em 6D. Tá, essa é aquela apresentação inicial da constelação, com a imagem e com a tabela. E a gente agora vai dar prosseguimento com as novas informações que nós temos. De cara, o Império de Sírios ou Império Siriano. A imagem que está ali do lado é de Canopus, eu vou falar sobre ela lá no final, tá? Dentre os mais desenvolvidos da galáxia, não é novidade para você, né? O Império de Sírios possui um histórico complexo de realidades paralelas que, com o tempo, se fundiram. A gente fala um pouquinho mais sobre isso hoje, mas é um tema que eu só me aprofundo muito mais adiante, tá? O que é uma fusão de realidade paralela não é algo muito simples. O Império de Sírios ele é composto por confederados e não confederados, já vimos isso. Além de membros e clones da supraconfederação, que optaram por auxiliar na evolução da galáxia. Vocês já viram eu falar sobre isso? Em várias outras aulas e palestras, lembram? De seres que optam por fazer isso ou por não fazer aquilo. É o que você está fazendo aqui hoje. Você optou por estar aqui.
Você optou por esse projeto. Não sou somente eu que optei por esse canal para uma via de comunicação. Você optou por muita coisa que você faz na sua existência. Como eu já expliquei também, há o inusitado da nossa vida? Há, mas grande parte que você abraça é projeto, é opção sua. Foi em Sirius que Onara, um daqueles samurais sagrados que eu já falei, lembra? Inseriu a codificação de Miká e de outros filhos paradisíacos com a participação Kumara. Também não é novidade para você do nível 1. Membros do Império de Canópolis, daí a imagem, vieram ao Cão Maior, forjaram um império com frequência além de 7D, que seria um contraponto aos reptilianos que na época avançavam. E foi assim que surgiu esse Império de Sirius. Eu já falei algo sobre isso para você no nível 0, mas foram seres vindos de Canopus, ou Alpha Carine, como está aqui, ó, o Alpha Carina, tá? Canopus, que é a terceira mais brilhante do céu, o céu visto da Terra, e Canopus é da constelação de Quilha. Eu já vi citação como constelação de Barco também, tá? Nós ainda vamos estudar essa constelação. E Canopus é a terceira, a segunda é Sirius e a primeira é o nosso Sol, Monmatia, em termos de serem estrelas mais brilhantes. Algumas pessoas que falam que Sirius é a mais brilhante do céu não levam o Sol em consideração. Não é uma questão de erro, é uma questão de que ponto de vista você parte. Só isso. Características de Sirius. O Império de Sirius teve avatares icônicos. Elohins primordiais, Kumaras, Micaéis, Voros, Goros, Melquis, Anciões, Chamunas, supraconfederados e outros seres acima de 12D lá estiveram também em Sirius. Muitos vieram para cá, outros também não vieram. O Império de Sirius ele é composto por 13 estrelas principais. Principais, lembra que eu falei para você? Naquela imagem você vê muitas estrelas além de 13. Na própria tabela, eu contemplei 9. São 13 principais e planetas colônia 5D, com pesquisas ligadas ao conceito da supraconfederação. São planetas adaptados artificialmente muito antes da existência da Terra. Terra essa que segue esse modelo de adaptação artificial. Esse fato nós já citamos anteriormente para vocês. Todo o crescimento e a evolução de Sirius foi controlada para haver fusão dimensional. Lembra que eu falei há pouco tempo? Da fusão das realidades paralelas? Ela já era projetada para que houvesse esse tipo de fusão, inclusive entre planetas, possibilitando o equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre os seres das egrégoras de Miká e de Iotai, estruturando, assim, as federações da Via Láctea. Beleza? Passando pela imagem, ó, essa é Sirius. Star Sirius as seen through telescope. É a estrela Sirius ou estrela de Sirius, como ela é vista através de um telescópio. É assim que você vai vê-lo. Aqui, ó, é o Cão Maior, só está pequenininho e Sirius está aqui, ó, bem na pontinha. Agora, já que a gente falou de Canopus e de Sirius, vamos então à relação entre elas. Aqui nessa imagem eu mostro para você as duas com outras constelações envolvidas. Ó. Aqui está Sirius, ó, com o maior que está aqui. Ó. Aqui está Canopus, tá? Constelação de Quilha. Você já viu essa aqui comigo, ó? Pouco tempo, Cão Menor. Eu comentei sobre monoceiros, tem até uma imagem na aula sobre Cão Menor. Orion, que nós veremos lá na frente, é uma das últimas. Eridanos, ou Eridanes. Lembra quando eu falo de um planeta chamado Epsilon Eridani? É daqui, dessa constelação. E aqui tem várias outras, ou algumas já estudadas, outras que ainda serão. A inserção de Canopus na construção de Sirius não foi aleatória. Foi uma estratégia da supraconfederação para fazer de Sirius o ponto de apoio, tipo uma base para a evolução de civilizações mais densas da galáxia, com distribuição de avatares, aqueles icônicos que nós vimos,
a partir de Sírios. Por isso que eu falei que alguns deles vieram para cá. Enquanto Canopus se manteve como o elo de ligação entre esses seres que foram distribuídos com os membros da Supraconfederação. Então, há uma importância muito grande, uma ligação muito forte entre Sírios e Canopus. O Império de Sírios se formou há mais de 9 bilhões de anos. Olha que importante ressaltar a questão do tempo. Se há mais de 9 bilhões, você lembra que o nosso Big Bang ele foi há mais ou menos o quê? 13,8 bilhões de anos. Então, em termos de tempo, pouco depois do nosso Big Bang, e que começou a haver aquela distribuição que a gente explica para vocês da formação de estrelas. Primeiro, a vida estava toda no Brahmaloka, não havia vida do Goloka. Quando a vida começou a se distribuir aqui, houve o aparecimento do Império Siriano. Então, demorou algum tempo. Se você cruzar as bibliografias, algumas não se falam em termos de tempo, tá? Algumas mitologias, por exemplo, só vão falar que muito tempo depois da vida já estar estabelecida do Brahmaloka, foi que se estabeleceu a vida do lado de cá. E aí não entraria em igualdade com essa informação. Mas, como eu falei para vocês, são sementes para reflexão. Nessa lógica de há mais de 9 bilhões de anos, já temos a formatação do Império Siriano, já havia planos para as funções que seriam dadas à Via Láctea. Então, já havia plano para Sírios, que estava se formando, e, inclusive, muito mais à frente, já havia planos para a Via Láctea. Tudo funciona certinho? Já falei para vocês que não. Mas existem planos, existem projetos. Eles trabalham com construções. Construções essas, dentro das quais vocês estão inseridos. Sírios sempre foi um portal para membros da Supraconfederação. Alguns autores chamam ele de o portal. Eu prefiro falar sobre um portal porque tem mais. Portal para membros que fazem o quê? Que estudam a evolução e a dualidade. Por isso, aquele controle artificial dos planetas e das estrelas que nós citamos não somente hoje, mas em outros momentos, para gerar e sustentar oposição às linhagens de Yotake. Já eram os seres, como, por exemplo, os samurais sagrados, antevendo nas linhas temporais futuros embrólios, e para que aquilo pudesse ter algum equilíbrio, alguma resposta cabível, eles já estruturavam planos, montavam, orquestravam áreas, seres e controle para evitar um caos maior. O controle artificial. Esse controle artificial que eu falo tanto, que eu hoje falei bastante, eu vou explicar ele só um pouquinho aqui agora, tá? Ele se estabelece através da utilização da tecnologia dos Merkabas, já falo sobre eles, e da participação direta dos seres confederados. Teta, o nosso cantinho, né, o que a gente chama de universo Teta, é uma exceção. Lembra que eu falei para você sobre isso já? Que Teta é aquele quintal de Micá, onde o próprio Micá abriu possibilidade para diversos outros projetos, como o próprio Adi Shakti Prabhasna, que veio montar a criação dele aqui. E onde o próprio Micá se estabeleceu como ponto de ajuste energético. E ele se manifestou através de Jesus, como fala a maioria das bibliografias, mas como nós trazemos através das mitologias, através de Vishnu, através de Shiva, e quem sabe através de muitos outros, como Morrinso, como Moros, e aí você começa a cruzar a ideia da teia verde nessa lógica toda aqui. Agora os Merkabas, que está com o número 1. Para não confundir a sua cabeça, Merkaba, a depender da fonte, ou seja, do autor, do livro, ele pode ser uma nave, ele pode ser um gongá, ou ele podem ser símbolos riscados, como nós costumamos chamar no planeta como símbolos cabalísticos. Se você lembrar, no início da nossa estruturação aqui do canal, toda aula a gente faz o quê? Um ancoramento. O ancoramento, a gente monta um Merkaba de proteção local e um Merkaba de proteção individual.
Nessa lógica, esse mercado aqui eu falo é o tal do CONCAR. É uma estrutura que você monta fisicamente ou mentalmente, ou as duas, como forma de proteção. Mas eu já ouvi algumas citações que falam de mercabas como naves enormes, que acabam servindo como proteção também, como é o caso da nave de Aberim, da nave de Aberon, tão utilizada nas citações dos livros da Rometria. Mas também há autores que falam sobre símbolos riscados ou cabalísticos. Então, é uma gama muito grande na classificação ou na qualificação de um mercado. Sírios também é um reduto energético de escolas Kumara, da Ordem Santa Esmeralda e de uma que eu não falo há muito tempo, da Ordem Santa Ametista. Como centro de poder em Sírios, há, mas com bases espalhadas por toda a galáxia. E para que esse espalhamento? Para descentralizar o poder em casos de guerras que aconteceram, né? Com os centros de pesquisa e poder de Satã em Órion e Rio. Então, o foco sempre foi evitar que tudo estivesse concentrado no mesmo lugar, para caso os centros de pesquisa de Satã se voltassem contra Sírios ou contra áreas similares, eles todos estivessem concentrados e pudessem ser todos destruídos. Quanto ao controle artificial, é importante lembrar que, quando eu falo de controle artificial, ele também inclui as IAs. Tá? Aqui está aí, gente, porque está em inglês, tá? Aqui é Artificial Intelligence. É a inversão que eles fazem, substantivo e adjetivo. Tá? Mas é a mesmíssima coisa. E hoje fecho com uma imagem limpa, sem mensagem escrita, com muita mensagem subliminar já deixada para vocês, porque quando eu preparei essa palestra, na verdade, essa aula, eu encontrei muita imagem das estrelas todas que são citadas aqui e que aparecem eventualmente. E eu quis trazer essa também para você ver. Mais uma vez, Sirius, até uma setinha montando no bastão de Latal, no cão maior. Ela é destaque, ela é mais brilhante, ela é a segunda do céu, só pede para a Momátia. Mas olha como perto dela tem monoceros, que nós vimos numa imagem na aula de cão maior, perdão, na aula de cão menor, onde está próximo, que a gente estudou recentemente, e Gêmeos. E uma que eu citei muito no nível 0, Betelgeuse. E aqui o cinturão de Órion, que a gente vai estudar lá na frente. Ok? Então, fique com a energia que foi trazida aqui hoje por esses seres que vieram estudar conosco, fazendo com que houvesse um espalhamento daquela energia Aka por todos os seus amores, familiares e coligados. Canos chama de fama. Canos chama de fama. Canos chama de fama. Amor, luz e gratidão infelível a todos eles. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Espero que utilizem mais uma aula para estudo. Lembrando também que já estamos na rede vizinha, já estamos presentes em outras plataformas. Procurem-nos, curtam-nos, para que nós possamos levar esse informe a mais pessoas. O like é muito mais para isso, para que as pessoas possam visualizar. E os comentários que eu peço para vocês não só é para poder potencializar o algoritmo do canal, mas eu quero que você tire a sua dúvida. Aqui é uma aula. E eu, como professor, gostaria que você, como aluno, e nós dois, como estudantes, pudéssemos trocar. Eventualmente, muitos assuntos você vai dominar mais do que a gente do canal. Então, comente, não só no sentido de perguntar ou duvidar, mas contribua, de forma que possamos juntos construir esse saber. Porque, lembre-se, estamos trabalhando somente com sementes para a reflexão. É a ideia de tirar você da zona de conforto e fazer você sair da caixinha. Até o nosso próximo encontro.